power to merge Om everything. Shanti. Merging is not only merging of present, but merging everything from the past. Whatever happened according to drama was perfect, was accurate. There is always some learning, some improvement, and transformation. So I just become a seed, knowing that whatever is in the seed, that is what emerges in my original self. As from here, as our part completes, I will return to sweet home, home of light, of silence, in presence of Baba. But also I have to remember that I have to do such actions, speak such words, and just make my thoughts very pure and divine. So that when I descend in my original self to begin my part, I have those in my emerged form. So remember, whatever I merge, one is Lembre-se de qualquer coisa que eu emerjo, to merge, to create eu fortune. emerjo para criar a fortuna. Part of all divine virtues. For merging, Aquela parte de todas as fortunas divinas traces from the past to disappear. que desapareça todos os traços do passado em silêncio total. With my calm and still mind, Com calma, em silêncio, I merge everything eu junto tudo and connect with Baba. e me conecto com o Baba. As I connect with one who is the Na medida seed que eu me conecto com a semente de toda a árvore, one who is ever pure, aquele que é sempre I puro, merge everything eu condenso and tudo become junto Baba. e fico com o Baba. Under the canopy of Baba's light, Sob o todo de proteção da luz de Baba, of Baba's love, o amor de Baba, of Baba's presence, o brilho de Baba e os poderes da presença de Baba. Baba's love. O brilho de Baba, Baba looks agora, at each one's Baba eternal olha self, para o ser looks eterno at de us cada um. as the master seed. E olha para nós como aquela semente mestre, As I receive Baba's love, na medida que eu recebo o amor de Baba, everything ele apaga in tudo his heart, que não in the soul, necessário na alma, and helps me to emerge e ajuda my stage a trazer o meu estado of being loveful, de love, estar pure love, do puro amor, spiritual love, only love,
do amor espiritual, do único amor. As I keep taking drishti from Baba, À medida que eu continuo what tomando is drishti. ocean of peace Drishti de Baba, aquele que é o oceano de paz, irradia, a paz irradia da face de Baba merge e myself in ocean of peace. eu mergulho nesse oceano de paz. I can claim Eu posso limpar all virtues and powers from Baba, todo, so I am not beggar anymore. eu posso obter todas as virtudes e poderes de Baba. Eu não sou um pedinte, um mendigo, But like my father, mas eu sou como I meu am pai. a bestower. Eu me torno um doador. Share with everything, with everyone, what I am Compa- receiving from Baba. Compartilho com cada um o que eu I am recebo de not Baba. giving, it's Baba gives us. É Baba que está dando. Such beautiful company. Uma companhia tão bonita e presença de Baba. Now, in silence, Agora, em silêncio, receiving and merging recebendo e mergulhando com o poder da and pureza, also emerging and experiencing Baba's eu qualities. experimentando as qualidades de Baba, as qualidades de Deus. So that as a prince, I can bestow like Baba. De forma que eu posso doar Thoughts, como Deus, através dos pensamentos, das palavras, do triste, all different das I ações. bestow. De modos diferentes eu dou Love to everyone, amor para todos, appreciation of everyone's part, apreciação da parte de cada um, always looking at the specialties of everyone. sempre olhando para as Everyone's part is especialidades important. de cada um, a parte de cada um é importante. I have to be the co-actor Eu with tenho que others ser and o others. coator e dos outros In atores. company of Baba, Na companhia I de can Deus, see my true self, eu posso ver o meu verdadeiro ser, my eternal self. o meu ser eterno. As I see my true self, I have to become. I have to À be. medida, à medida que eu vejo o meu verdadeiro ser, eu tenho que me tornar aquilo. I have to attain my eternal stage. Eu tenho que alcançar o meu estágio eterno de pureza completa. Dada sabendo-se as almas que mantêm esse zelo imperecível e entusiasmo são numéricos ou número um.
Você é numérico ou é número 1? O que você é? Professores, falem, o que vocês são? Vocês estão sentados na frente, então digam numéricos ou número 1. E os duplos estrangeiros? Vocês são numéricos ou número 1? O que vocês são? Numérico? Não vai funcionar ser o número 2, você é o número 1. Vocês são almas vitoriosas, que têm fé no intelecto. Então, eles vão se tornar vitoriosos, eles não serão numéricos. Então, constantemente continuem a voar com entusiasmo na nossa nova vida, porque vocês são imagens de suporte. Você não é apenas o suporte da sua própria vida, mas vocês são imagens de suporte para todas as almas do mundo. Com a sua atitude elevada, a atmosfera do mundo é transformada. Com a sua visão pura, tanto as almas do mundo como a matéria estão se tornando puros. O mundo está se transformando através da sua visão. O mundo está se tornando correto através de suas ações elevadas. Então, você tem uma responsabilidade tão grande. Om Shanti. Om Shanti. Aumente a sua conta de acúmulo. Faça um esquema de poupança. Execute ações divinas ou aloque aqui. Algumas crianças verificam-se inocentemente pensando: eu não cometi nenhum erro através do dia todo, eu não tive nenhum pensamento ruim, não falei nada de ruim, mas elas não verificam se elas executaram qualquer
quaisquer ações divinas ou alóquicas, os pensamentos divinos, e palavras e ações do tempo presente acumulam para o futuro. Então, não se tornem felizes achando que vocês não desperdiçaram nada, mas quanto você fez de melhor. É legal não causar nenhuma tristeza, mas você acumula dando tristeza. Então, a quantos você deu felicidade? Verifique a si mesmo nesta forma refinada. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. So today is the day first and month of March. Bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é dia 1º de março. Increase your account of Então, o tópico de hoje, o principal tópico é aumentar a sua conta de acúmulo e fazendo um esquema de poupança. Execute ações divinas ou aloque aqui. Om Shanti, everyone. Um Shanti para todos. Todos estão bem? Vocês parecem bem? Se sentindo felizes? Ok. Baba está nos ensinando o nosso esquema de poupança, como olhar. Tem 3 formas de olhar nessa conta de balanço, conta de equilíbrio. Uma é essa balança, se estou usando, e se a balança está aumentando ou diminuindo. Então, precisa manter em equilíbrio. Até na nossa vida LOCK, né, nossa despesa e nosso orçamento, alguns temos a meta de que, por exemplo, manter 100 mil de poupança. E depois disso a gente não precisa mais poupar, vai ser suficiente. Alguns me contam que tem essa poupança, e aí eles reduzem o tempo de trabalho. Significa que eles ganham menos. Ganhar menos é bom, de certa forma, porque eles gostam de fazer o serviço de Baba. Né? Existe o propósito. Então, trabalhar, ganhar até determinada idade e depois ser cooperativo na Yagya e no Seva de Baba. Então, todos têm o planejamento deles.
Então, alguns querem saber o que é o ideal, mas em algum momento a gente vai discutir isso também. Mas o esquema de poupança é continuar aumentando. Mas porque nós somos aqueles que são doadores, que são então eu sei que quando tem uma renda regular, né, uma poupança regular, mas também depende da sua generosidade. Mas também, quando alguém se sente com vontade de compartilhar, de doar, Baba ele nos explicou sobre as contas kármicas, não é simplesmente dar dinheiro, mas há algumas necessidades, né, da Yagya de Baba, de algum centro, ou situações extremas na vida Brahmin. Nós somos de ajuda, porque não apenas temos bastante poupança, mas é uma poupança contínua também. Mas, de verdade, nós não falamos muito. Tem 3 maneiras, pensamentos, palavras e ações. Ontem foi sobre pensamentos e palavras. Agora, algumas pessoas, elas têm que explicar muito, elas têm que dizer muito, que falar muito. E muitas vezes nem funciona, porque a capacidade de ouvir é muito pequena. Alguns têm, sabe? Eles fazem qualquer coisa que eles falam muito essencial. Então, você faz alguma coisa essencial, será pequeno, será direto. Mas se a gente ficar repetindo aquilo que a gente está dizendo, mesmo quando explicando, você acha que está ajudando a alma a entender, mas talvez não. E é alguma coisa que, quando você fala que quando rejeita, não necessariamente é aceitação, então a gente ignora. Então, eu falando e outra pessoa ouvindo, tem que ser parecidos. Cada um tem o seu próprio entendimento, eles têm alguns entendimento, e aí eles falam, eu vou escutar apenas até essa extensão. Eu estou pensando que, na medida que eu valorizo as minhas próprias palavras, e que também Baba, a gente sabe como Baba fala Murli. Ele sempre começa com doces filhos, toda vez. Por que ele tem que dizer doces filhos? Porque ele amacia nossos intelectos. O conhecimento não é algo que tem que ser entendido através do intelecto. Mas com o conhecimento, algumas realizações têm que vir. O entendimento toca o seu
sentido mais interno. Quando a consciência mais interna é tocada, torna-se muito fácil usar este conhecimento para a nossa razão, nosso poder de discernir, de decidir. Isso se torna poder. Então, temos que estar atento às palavras, tem que ser menos palavras e doces, palavras doces, e também gentis. Gentil por causa do amor e respeito aos outros. E quanto mais a gente usa esse amor e respeito, o amor próprio da outra pessoa está aumentando. Então, a gente está ajudando a outra pessoa e está ajudando a gente também. Isso se torna um hábito. Então, as palavras não podem ser ditas assim, às vezes a gente dizer, realmente eu não queria dizer bem isso. Então, muitas pessoas, por hábito, falam assim, essas palavras simplesmente saíram dos meus lábios. Mas nós temos que ser cuidadosos, porque pode, em vez de tocar, pode machucar. Pode. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso e acumular. Para acumular, eu tenho que falar uma linguagem elevada. Então, alguns podem perguntar, o que é essa linguagem? Como, por exemplo, para a mama, a gente escuta esse exemplo. Toda vez que alguém tivesse feito alguma coisa, primeiro ela ia dizer para aquela pessoa quantas coisas boas aquela pessoa já fez. Você foi bom, foi preciso, mas você precisa prestar atenção. Ela ia dizer umas duas coisas. Porque quando o coração é amaciado e pronto para receber, aí sim funciona. E o próprio autorrespeito. Ninguém escuta. Então volta para mim. O que eu estou dando de forma que eles não estão recebendo? Shiv Baba falando através de Brahma Baba. Bhakti Janki fala que eles escutavam a ela porque ela não mantém nenhum sentimento que não seja bom em relação a alguém, mas se você tiver apenas um sentimento ruim em relação a alguém, eles não vão ouvir, você vai reagir, eles vão reagir, e eu já experimentei isso, mesmo sutilmente, essa pessoa, sempre assim, sempre faz assim, sempre faz isso. Vamos dizer que é um pensamento muito sutil. Então, quando aquela pessoa começa a falar, você não vai ter tolerância para imediatamente, e vai imediatamente reagir. Então, é manter nossa mente limpa, nosso pensamento cheio de amor, cheio de paz. E mudar de maneira que a gente dê de uma forma que aquela pessoa receba, né? De uma forma diferente, que traga transformação. E a gente às vezes comete alguns erros, não sempre, mas acontece. Então, palavras
falando palavras elevadas, um drishti elevado, uma razão elevada, mostra que estou mandando a qualidade do meu drishti, das minhas palavras estão mudando. Então, o mesmo acontece com as palavras, com as ações. Nós somos muito atentos, tentamos fazer o melhor, que as minhas ações não deveriam causar dor a ninguém. Então, Baba fala para a gente não dar tristeza e não receber tristeza. Mas também o que Baba fala, que tipo de triste você deveria ter? É a simples ação de compartilhar o triste. Se tiver alguma impressão que você está segurando sobre a pessoa, se você não estiver no seu estágio eterno ou no seu estágio de consciência da alma, qualquer coisa que você esteja dando não vai alcançar. Então, tem que ser uma bênção auspiciosa e elevada. Então, claro, é o que eu recebo do que eu estou fazendo. O outro também recebe, mas eu também recebo do meu próprio ser. Você sente a sua divindade, a sua realeza. Claro que a gente está falando aqui da nossa poupança. Então, se você fizer uma ação espiritual, alóquique, e aí você vê é alguma coisa que eu fiz ou é alguma coisa que eu não fiz. É muito interessante. Em algum lugar que ela foi numa ilha que tinha um novo bispo, e todos estavam falando dele, que ele era muito bom. E o comentário mais comum, que ele sempre dizia o que não fazer. Não, os outros sempre falavam o que não fazer, mas ele sempre dizia o que você deveria fazer. Então, normalmente, quando a gente fala quanto a críticas, qual que é o seu propósito, né? Qual que é a sua ideia? Então, em vez de dar a proposta e a ideia, fica criticando isso. É o que é. Você pode mencionar. Você não tem que ficar falando que não é assim, não é assim. Então, muitas vezes, principalmente em relação aos professores, a linguagem é mais do que não fazer. Mas o que Baba está nos ensinando, e Baba praticamente nos dá que qualquer tipo de ação, que antes da ação tem pensamento, mas pode ser falar, pode ser o drishti, né? Não se esqueça que as vibrações são muito poderosas. Mesmo ao telefone, as pessoas podem perceber a sua vibração. Então, fazer alguma coisa que é elevado significa que as ações espirituais são mais altas.
he says 100 or 1,000, depends Baba on fala, se você your der um faith, passo enthusiasm, faith, à frente, Baba vai dar to 100 many steps forward. ou 1000 passos à frente, dependendo da sua So coragem. always have to remember Então, sempre temos my balance. que lembrar You que need to have limit eu to your quero aumentar o meu equilíbrio. in Lokik. I also tell people, if you have Mesmo, so much mesmo no Loki, que eu forget, falo save para as it. pessoas You don't have to labor, no. que para poupar, para não ter que trabalhar, You can live a financially decent life. você pode levar uma vida decente, mas também That security which everyone feels they need. aquela segurança que todos precisam, sentem que precisam. When we go out, they ask us how much we get. Algumas pessoas perguntam quanto que a gente recebe. Who pays your bills? And internally, I know I am the master. Who will pay me? Internamente eu sei que eu sou o mestre, então quem é que vai me pagar? So Eu sou o mestre. that is why, if I have to get something, É por isso que se eu tiver que secretary of the board, receber alguma coisa, myself being the president. So eu não dou para mim mesma sendo o presidente. Anyway, I think we will look at today whole day. Então vamos olhar para isso o dia todo. O dia vai elevando, My every action which cada brings joy, ação which brings happiness, traz alegria, traz and felicidade. feel stronger with my Cada action. todos se sentem mais fortes com as minhas ações. When I am around, I have some power. Se eu estou por aí ao redor, eu tenho algum poder? It's not fear. Não é medo, muito respeito. So it's very, very interesting. É muito I interessante, like it. é uma nova tarefa que eu gosto, Balance, olhando para a minha balança, para o meu equilíbrio. it should be increasing to an Ela extent ela tem que estar aumentando that I just know that it's going to keep increasing. até And o also the ponto que eu sei que ela vai continuar crescendo, and generosity, keeping com increasing. gratidão e generosidade também aumentam. Thanks to Baba. Graças a Baba e às crianças, aos filhos de Baba. And of course, it's for Baba. It E is claro Baba's family. que é para Baba, é para a família de Now, this Baba. can be in a Lokik way, Isso pode ser we as spiritual instruments. num modo Loki, que é Loki, que nós somos When it comes to instrumentos espirituais, quando se trata da Bandara, bhavana of the souls towards you. é o Bhavana da alma. In India, Há alguns templos na Índia, billions of rupees are cada offered dia, bilhões de without ever rúpias count. são oferecidos, eles nem podem contar, eles têm What máquinas. is in that idol that O que há naquele only ídolo que large puxa number of crowd um número also. grande de And oferendas maybe few e de months público? another little idol. E aí, num outro ídolo Devotees there próximo também, devotos lá to oferecendo. sages. Então, Whatever I do, na confluência, o que quer memorial in path of que eu faça, o meu memorial no caminho de Bhakti, so it's vai not ser o mesmo. balance sheet is only up to confluence stage. But Então, we are creating this balance state birth after birth. Então, a gente está criando esse balanceamento, nascimento Your memorial. após nascimento. O que é o seu memorial? So memorial should be such that O seu memorial deveria ser tal que, long queues, de forma que há longas filas de devotos.
So think about your Então saving pense scheme. What is that scheme planning? sobre o seu esquema de poupança, seu plano How de you receive and how you give. poupança, e como você recebe e como você dá. Om Shanti. Om Shanti. Nenhum erro particular através ao longo do dia. Eu não tive nenhum pensamento ruim, não falei coisas más, mas eles não verificam se eles executaram alguma ações que ou divinas. As ações, palavras e pensamentos divinos do presente momento acumulam para o futuro. Então, não fique feliz pensando que você não desperdiçou nada, mas quanto você fez do seu melhor. É bom que você não tenha causado nenhuma tristeza, mas você acumula dando felicidade. Então, a quantos você deu felicidade, verifique a você mesmo desta forma refinada. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. So, new beginning. We had homework yesterday, was given for today, and now we Então, a have tarefa de ontem foi dada por 2 dias. Hoje é o número... Welcome to Avyakti Journey, and just to remind you all that tomorrow... Agora vamos para a jornada 69, inspiring us to change from Brahmin to angel. Om Shanti, 19th July, 1969. Become zero and hero. Why have you called Baba today? Someone said, in order to make us powerful. Bab Dada said, if you have called Baba to make you powerful, in what aspect do you feel there is a lack of power? In which special aspect do you wish to be made powerful? How will you make service powerful? You have to check how powerful you have made yourself. All of you are called Shiv Shaktis. So do the Shaktis already have power, or are they still becoming the embodiment of power? Bab Dada has come to see which ornaments are ready to decorate Bab Dada's world. Now,